Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca e comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Caio Prates e Margarida Gutierrez. A nossa conversa de hoje ela é motivada, claro, pelos resultados do PIB divulgados nessa última semana. Ela também aborda os desafios para a desinflação e traz alguns cenários para o ano que vem. Eu quero convidar primeiramente o pesquisador Caio Prates. Obrigado, Gabriel. Bem, eu vou fazer algumas considerações sobre o PIB, inclusive na esteira dessa divulgação do PIB do terceiro trimestre pelo IBGE. Depois, algumas observações mais qualitativas sobre os cenários para a encruzilhada que a gente está em relação ao desempenho da economia em 2023. Em relação ao que saiu, o desempenho do PIB, e ainda mais, não nos esqueçamos que ele veio junto com uma revisão do PIB de 2020 para cá, né, que ainda reforçou o fato de que o desempenho já era bom esse ano, né, melhorou ainda mais com essa revisão. Agora a expectativa é de que o crescimento do PIB esse ano fique até ligeiramente acima de 3%, o que é, sem dúvida, um resultado bom. É verdade que é uma desaceleração na margem já significativa. Cresceu, na comparação trimestre contra trimestre imediatamente anterior, caiu para 0,4 no terceiro, e a grande maioria dos analistas está com a expectativa de um crescimento em torno de zero no quarto trimestre. Se o crescimento for zero, mesmo assim, isso é compatível, dá um crescimento do PIB de 3,1 no ano, que é um desempenho sem dúvida bom. Esse desempenho esse crescimento de 3,1, se a gente pega o triênio 2020, ano da pandemia, até agora, 2022, dá um crescimento acumulado de 4,7% do PIB, o que é maior do que o crescimento do triênio 2017-2019. Mesmo com um ano perdido, derrubado pela pandemia, onde teve uma recessão pelo novo número do IBGE de uma queda de 3,3% do PIB, ainda assim a gente tem um triênio crescendo mais que o triênio anterior. Esse crescimento de 4,7% dá um crescimento em bases anuais, crescimento médio por ano, um pouco acima de 1,5%, o que não é muito distante do que os economistas têm na cabeça como crescimento potencial do país. Quer dizer, a maioria das projeções, das estimativas, né, de crescimento potencial está em torno de 2%, alguns acham que é mais para 1,5% mesmo, poucos acham que é mais do que 2%, mas eu quero dizer com isso que o crescimento de um pouco acima de 1,5% no último triênio é um crescimento próximo do crescimento do potencial do país. Mas a preocupação maior com essa questão da baixa ociosidade, de como é que isso se liga ao combate à inflação, porque disso se trata quando a gente discute o grau de ociosidade da economia, a preocupação maior está do lado do mercado de trabalho. A gente teve uma queda da taxa de desemprego para 8,3%, que é um nível que só tinha lá até o início do segundo governo Dilma, uma taxa de desemprego baixa. E esse crescimento, e mais do que isso, essa taxa de desemprego baixa está sendo acompanhada já há alguns meses por aumentos na margem, mês contra mês anterior, do rendimento médio habitual do trabalho. Ou seja, ele está sendo compatível com isso, o crescimento real, acima da inflação, mês a mês. Para vocês terem uma ideia, o dado do último trimestre, que foi divulgado pelo IBGE agora, recentemente, que é o trimestre encerrado em outubro, mostra que, em termos nominais, o rendimento médio habitual do trabalho cresceu 12,5% em relação a igual trimestre do ano passado. E um crescimento, e o IBGE também divulgou que isso, nas contas que eles fazem lá, dá um crescimento de 4,8% em termos reais do rendimento médio do trabalho, o rendimento habitual. Quer dizer, a economia está, ao mesmo tempo que há uma busca de desinflação da economia, os salários estão subindo, isso a gente tem que levar em conta. O mercado de trabalho muito apertado, o nível de desemprego baixo.
Então, é óbvio que, do ponto de vista específico da inflação, esse resultado é um resultado que gera acende o sinal amarelo, quer dizer, um resultado que complica o combate à inflação, principalmente na inflação de serviços, que tende a ser a mais resistente à queda. Para a gente ter uma ideia que não é nada trivial a desinflação de agora até o nível que se espera para que feche o ano que vem, a gente tem que pensar o seguinte: esse ano a gente acabou tendo uma surpresa positiva de uma queda rápida da inflação. Ela estava girando ali no segundo trimestre em torno de 12% em 12 meses, e agora vai fechar o ano em torno de 6%, mas com uma enorme ajuda de uma deflação de preços administrados, que caíram, pegando a última projeção lá dos analistas consultados no relatório Focus do Banco Central, é uma inflação, uma deflação dos preços administrados de 13,6%. Ou seja, uma ajuda muito forte dos administrados por conta das desonerações tributárias, da redução de preços de combustível pela Petrobras, etc., etc. Uma contribuição muito relevante para esses 6%. Se a gente pegar só os preços livres, os demais preços que não são administrados, a inflação deve fechar o ano em torno de 9,5%, não é nada baixa. Qual é a grande dificuldade? No ano que vem a gente não terá, nada indica que a gente terá essa ajuda dos administrados. O próprio relatório Focus projeta uma inflação nos administrados de 6% no ano que vem, em vez da deflação desse ano. Então, isso significa que a desinflação ano que vem vai ter que ser uma forte desinflação dos preços livres. Então, toda a questão é isso. Que juros vão ser requeridos para a inflação cair, até onde será essa queda? Essa é uma grande questão que define muito, são variáveis importantes para a gente pensar o cenário do ano que vem. Quando a gente pensa em 2023, a primeira coisa que a gente tem que ter presente é o seguinte: há uma desaceleração substancial para 2023 que eu chamaria de já contratada, que independe da política econômica do governo Lula. E há um risco nada trivial, que cresceu muito nas últimas semanas, de um mau encaminhamento da questão fiscal agravar muito o quadro macroeconômico. Isso é um outro risco. Mas vamos separar as duas coisas: a desaceleração contratada e esse risco fiscal que introduz um complicador grande adicional. Em relação à desaceleração contratada, a variável principal para isso é exatamente a taxa de juros. A taxa de juros muito alta e, em termos reais, cada vez mais alta, dado que os juros se mantêm muito altos e a inflação recuou substancialmente. Então, você tem juros brutalmente elevados reais. Então, a questão toda é a seguinte: nesse ano, os juros já foram muito altos, mas no balanço entre o impacto, os juros altos como um fator principal contracionista da atividade econômica, os fatores expansionistas, a reabertura da economia, os mega estímulos fiscais, o mercado de trabalho muito forte, alta de preços de commodities aumentando bastante a renda do agronegócio e espalhando pela economia por diferentes canais. Todos esses fatores expansionistas preponderaram sobre o efeito contracionista dos juros elevados. Só que esse balanço vem mudando. O balanço entre esses fatores contracionistas e expansionistas vem mudando, com peso crescente na margem para o efeito contracionista dos juros altos. Não é à toa que o crescimento na margem do PIB está desacelerando e deve chegar a zero no quarto trimestre, na comparação com o terceiro. Então, isso já é um indicador eloquente disso, ainda mais quando a gente tem em conta que esse segundo trimestre está ainda muito turbinado por mega estímulos fiscais do governo Bolsonaro, a chamada PEC Kamikaze, que ampliou muitos gastos, particular como Auxílio Brasil. A desoneração tributária reduziu muito a inflação no terceiro trimestre e isso aumentou a renda disponível das famílias. Mesmo assim, o efeito dos juros já começa a preponderar. Então, a gente está num momento em que cada vez mais o impacto contracionista vai se ganhando força, enquanto que esses fatores de expansão da economia desse ano
Alguns já não vão estar mais operando, como a reabertura da economia, que os efeitos se concentraram nesse ano, e outros vão estar operando em muito menor escala, a maior parte deles. Então, preços commodities, por exemplo, espera estabilidade ou queda, e não mais alta como esteve esse ano, e assim por diante. Vários fatores que ajudaram a economia a crescer e sobrepuseram ao efeito contracionista dos juros. Agora a gente está no momento de inversão do impacto dessas variáveis no crescimento. Então, esse é um ponto básico. E tem essa questão que eu já vou retomar, depois imagino que a Margarida também vai retomar por aí, a questão do risco fiscal, que pode ser um complicador grande para o desempenho da economia, para além dessa desaceleração contratada na esteira do combate à inflação, com os juros altos que estão sendo requeridos para a desinflação ocorrer. De forma esquemática, entrando na minha última coisa que eu quero comentar, de forma esquemática, eu diria que a gente pode pensar olhando para frente, só para organizar as ideias, dois cenários polares. Talvez o mais provável seja que a gente caminhe para um cenário mais intermediário, mas ajuda, eu acho, a gente a organizar as ideias, pensar que existem dois cenários polares. E a premissa da gente ir para um ou para o outro depende totalmente do encaminhamento bem ou mal sucedido da questão fiscal, ou seja, se ela vai ser encaminhada de forma a gerar confiança nos agentes econômicos na sustentabilidade da dívida ou não. Essa é a questão central que vai definir esses dois cenários polares. Vamos pensar o que seria o cenário benigno. Premissa, bom encaminhamento da questão fiscal, nesse sentido que eu falei, ajudando a desinflação. A desinflação, em qualquer hipótese, por isso que falei da desaceleração da economia já contratada, em qualquer hipótese, a desinflação vai exigir desaceleração do crescimento, algum aumento da taxa de desemprego, isso é totalmente inevitável. Mas esse custo, em termos de produção, crescimento menor e algum aumento do desemprego, ele pode ser suavizado se a questão fiscal for bem encaminhada, porque aí você poderia ter uma ajuda para a desinflação de queda do dólar, de expectativas inflacionárias mais favoráveis, de redução dos juros, não só da Selic, mas das taxas de juros de mercado, tudo gerando um ambiente onde a desinflação é menos dolorosa e gerando um ambiente macroeconômico mais favorável à reaceleração do crescimento mais à frente, quando a inflação permitir. Esse é um cenário dos cenários polares que eu falei, é o benigno, onde a desinflação conta com a ajuda fiscal. Outro é o cenário onde o fiscal joga contra a desinflação. Ele pode jogar contra por dois caminhos, basicamente. Primeiro, se a expansão fiscal via PEC e tudo mais for excessiva e ela atuar como na direção contrária da política monetária, algo que já ocorreu esse ano. Só que a desinflação, como eu falei, esse ano contou muito com os preços administrados. Mas a expansão fiscal pode ser um complicador da desinflação. E isso significa manter juros altos por muito mais tempo. Então, isso é um caminho. O outro caminho, óbvio, é a PEC, mais as discussões ao longo do ano que vem sobre o arcabouço fiscal, provocarem muita desconfiança sobre a sustentabilidade da dívida, o que significa uma combinação de aumento do dólar, aumento das expectativas inflacionárias, aumento dos juros, o que é um cenário que tende a ser muito ruim para a economia, já imediatamente do ponto de vista de inflação e juros. Certamente muito ruim para a economia em 2024. Em 2023, esse cenário ele vai ser a resultante de uma força expansionista fiscal com uma forte contração do lado das condições financeiras, das taxas de juros, etc. A minha intuição, até a julgar pelo desempenho já mais recente, onde o estímulo fiscal está cada vez contando menos para manter a economia crescendo, é que esse cenário de expansão fiscal via PEC, que seja decidido, nesse cenário ruim, onde as coisas sejam mal encaminhadas, não vai ser suficiente para manter a economia tendo um desempenho razoável. Eu acho que esse cenário pode até ser pior em termos de crescimento, é uma possibilidade que eu trabalho, do que o cenário que eu chamei de benigno, onde a expansão fiscal é muito mais contida, e as sinalizações para
confiança na trajetória da dívida são dadas, e bem recebidas, etc. Então, esses são cenários polares. A gente pode emburacar num cenário muito ruim, ou pode ir para um cenário onde há um custo de desinflação, mas é um custo não dramático, amortecido, suavizado pela redução do dólar e expectativas inflacionárias e quedas de juros de mercado, etc., que mantém a economia em condições favoráveis para uma reaceleração do crescimento à frente, logo que a inflação permitir. Tomara que a gente transite para o primeiro cenário, mas não há nenhuma certeza sobre isso. As dúvidas estão no ar. Há muitas dúvidas e os sinais iniciais do governo, do novo governo, temos que convir que não foram nada bons. Vamos ver se a coisa tem conserto a partir de agora, a depender do que saia da PEC, a depender da equipe econômica que vai ser escolhida, a depender das sinalizações que a equipe já vai dar desde o início, imagino, sobre o arcabouço fiscal que vai ser negociado ano que vem, as primeiras indicações. Isso tudo vai decidir para onde vamos. Então, era isso que eu queria falar. Eu queria chamar a atenção aí para tudo isso que o Caio colocou, essas incertezas todas, né? Na verdade, o ano que vem é um ano permeado por tudo isso, porque a definição das novas regras fiscais, que eu acho que é a questão mais relevante que a gente tem pela frente, ela não vai se dar no primeiro semestre, né? Na verdade, ela vai se dar ao longo do ano e sempre com muitas polêmicas, porque tudo que diz respeito ao fiscal sempre gera muitas polêmicas, né? O ideal seria acomodar o aumento desses gastos que vão sendo previstos aí com revisão de gasto obrigatório. É claro que isso seria o ideal, do ponto de vista da política fiscal. Então, eu acho que mais importante do que qualquer coisa serão as definições ou a definição do novo arcabouço institucional que vai ditar aí a condução da política fiscal para os próximos anos e menos o valor, embora o valor em si do aumento do gasto para o ano que vem ele é muito importante, porque ele tem impacto, como o Caio colocou, sobre o processo inflacionário, e sobre o processo também, é uma variável decisiva para a determinação das condições financeiras macroeconômicas. Mas eu acho que a grande indagação ainda, a gente não vai ter a resposta tão cedo, que é exatamente no que diz respeito ao arcabouço fiscal, e aí eu vou colocar uma posição que é absolutamente minha. Eu acho que qualquer que seja a regra, a gente não pode criar excepcionalidades às regras ou à regra. Eu acho que tudo deve estar contido na regra, né? Por quê? Porque essa regra é regra. Então, se a gente tirar muitas coisas da regra, esquece a regra, porque ela não tem o menor sentido. Deixa com você. Eu gostaria de cumprimentar, então, a Margarida, concordo com ela sobre que a gente tem dois temas na questão fiscal, um de curtíssimo prazo, que o Caio destacou, que está na PEC da transição, e as negociações que estão sendo feitas em relação ao orçamento do ano que vem. E outro ponto que a Margarida destaca é sobre como que em 2023 serão estabelecidas novas regras fiscais ou novos regimes fiscais que vão valer 2024 para frente. É claro que essas novas regras fiscais vão condicionar as expectativas de médio e longo prazo, no sentido, elas são mais importantes. Tá? Agora, eu gostaria de destacar que, em relação ao curto prazo, e basicamente ao cenário para 2023, que estão sendo delineados, e que o Caio colocou como dois cenários polares, uma espécie de jogo político que está acontecendo entre o governo eleito e o Congresso, não? Basicamente, o que está acontecendo no Senado, tá? O senador Pacheco, que é o presidente, e está liderando as negociações inicialmente, e posteriormente a gente teremos outras negociações em Câmara de Deputados, onde o Arthur Lira é o presidente. Tá? Não está claro, tá? Quais são, pelo menos não está claro para mim, tá? Quais são as forças e os pesos dos distintos setores políticos que podem levar a rediscutir, de alguma forma, essa PEC da transição. Hoje, quarta-feira, terça-feira, dia 6 de dezembro, teve uma negociação lá no Senado e teve uma redefinição na Comissão de Constituição e Justiça
tá? O relator do projeto, Alexandre Silveira, refez um pouquinho a proposta inicial que tinha sido enviada e se reduzia o montante de gastos, do montante extra gasto de 175 bi para 145 bilhões de reais. Ou seja, tem uma negociação e a gente não está tão claro qual é o resultado dessa negociação. Ou seja, até onde vai conseguir se desidratar, como se fala, tá? Essa proposta inicial que tinha sido enviado pela equipe de transição para o Senado e que está sendo discutida lá. Tá? Alguns dias a gente tem uma visão um pouco mais otimista, outros dias uma visão mais pessimista, mas a gente já falou isso a semana passada, que mais importante que o número que possa surgir de gastos extrateto é o fato de você ter rubricas fora do teto, dá um grau de discricionalidade que cria incertezas para a economia para o próximo ano. Tá? Então, quando o Caio destaca a questão fiscal como escolhendo, não, selecionando um dos dois cenários polares que ele colocou, tá? De fato, o Caio está pensando uma versão híbrida entre esses dois. Tá? Tem momentos em que a gente se inclina mais para o cenário pessimista e outros um pouquinho mais para o cenário otimista, e ainda a gente tem incerteza. Então, o mercado está em compasso de espera, vendo essa negociação política. Tá? Por enquanto, é difícil de pensar o que os preços dos ativos financeiros estão precificando em termos desse resultado fiscal. Tá? Se eles estão precificando um deterioro fiscal grande para o ano que vem ou não. Não sei, Caio, como que você destaca isso? O que está precificado neste momento? Ou seja, um pouco porque isso também condiciona o cenário do ano que vem, não? Sobre se os condicionantes financeiros vão melhorar ou piorar, dependendo do que seja a negociação política que está acontecendo no Congresso. O que está sendo precificado, me parece, é que não sairá aquela PEC na versão original, dos 198 bi e dos 4 anos fora do teto. Isso, o mercado está precificando que isso não sairá assim do Congresso. Está precificando uma coisa desidratada e provavelmente com 2 anos, não com 4. O que não, de qualquer maneira, os juros continuam muito altos, apenas não estão no nível tão elevado quanto estavam no pior momento, quando se achava que o que ia passar era aquilo mesmo, 198 bi, e até prazo indeterminado, depois virou 4 anos. Então, o mercado está precificando uma coisa intermediária que é considerada ruim, mas que é menos desastrosa do que seria a versão original. De qualquer maneira, é interessante notar que continua sendo o desempenho dos ativos financeiros, principalmente da taxa de juros, que é o principal termômetro dessa preocupação, com a trajetória da dívida, continuam bem piores do que estavam depois de Lula ser eleito. Na primeira semana que Lula foi eleito, o comportamento foi favorável, os juros caíram bastante, o dólar caiu, a bolsa subiu, porque se imaginava que as coisas teriam outro rumo, de muito mais compromisso, um compromisso muito mais claro, com responsabilidade fiscal, seja com imaginava que o ministro ia ser o Meirelles ou o Pércio Faria, ou um político do PT, mas com uma equipe econômica muito comprometida com a questão fiscal. Esse era o cenário da primeira semana pós-eleição do Lula, não estou falando de antes. Isso mudou totalmente e agora chegou a ser um cenário intermediário, ou seja, não tão ruim quanto o pior momento, foi ali pelos 20 e poucos de novembro, mas bem pior do que era o que se imaginava já com o Lula eleito, na primeira semana após a eleição dele. Bem, então, dessa forma, nós podemos encerrar por aqui mais esse episódio do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na semana que vem. Até lá!